É só para registrar, né? O Fernando não tá. Essa aqui é a Helena. E o senhor Davi, o senhor sabe cantar, senhor Davi? Canta? O senhor canta? Prega? Você só ouve aqui bem, né? Tá bem, tá bem. Eu estou apontando para o senhor. Mas a Cláudia está ali. Pois é, meus irmãos. Vocês que estão em suas casas, nas suas residências, o motivo de estarmos aqui não é outro, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo, que salva, que transforma o pior dos piores dos homens, ou até o melhor, porque melhor nesse sentido não tem. Só Jesus faz mudança, transformação, libertação na vida do ser humano, em nossas vidas. Então, a razão da igreja, do povo, anunciar o Evangelho é exatamente esse. Qual? As evidências e a aproximação, a vinda, o retorno de Cristo a essa terra. A Bíblia nem diz que é essa terra. A Bíblia diz que quando Jesus vier a segunda vez a essa, vamos usar a terra, que a primeira vez ele nasceu, 33 anos, ele levou os pecados que era nosso, e ele prometeu vir a segunda vez. E é por isso que a igreja de Cristo prega, anuncia somente a palavra que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus. E é por isso que estamos aqui, exatamente por isso. Não tem outro, não existe mérito a não ser a cruz de Cristo, a não ser o sacrifício de Cristo, a bondade, o amor de Cristo. Mas para que você não morra no seu pecado, para que eu, você ou qualquer pessoa não morra no pecado e vá para a condenação eterna, Jesus disse assim: olha, vá lá, prega o Evangelho. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Assim está escrito na palavra do Senhor. A Rua da Vitória, aonde a Maria Raimunda mora, precisa, ou todos nós precisamos de Cristo. Nenhum ser humano é capaz de salvar a si mesmo. Nenhum. Eu disse o que a Bíblia diz. Nenhum ser humano é capaz de salvar a si mesmo. Nenhuma personagem bíblica, nenhuma, 0,0 tem poder de perdoar pecado de ninguém. Absolutamente de ninguém. Nem o apóstolo Pedro, esse foi um dos pecadores terríveis. Nem Moisés, nem Abraão, nem Davi, nem Davizinho, nem nada. Nem Davizão também. Nem mesmo a nossa irmã Maria. Davizinho gostou, né, Davizinho? Nem mesmo a nossa nobre irmã Maria. Ninguém, nem a Bíblia diz: não há um outro nome que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Não é assim, irmã Lúcia? Somente o nome que está sobre todo nome é capaz de remover a culpa do pecado, tirar o pecado.
excluir, apagar, deletar o pecado somente pelo sangue de Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada do que eu faça vai garantir a salvação da minha alma ou da vossa alma. Só existe uma forma, e é por meio da fé. E a fé produz o arrependimento. Em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 14, versículo de número 15, está escrito: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como vão crer em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Ó Jesus, nós estamos pregando. E como pregarão se não forem enviados? Tem muito que está sendo enviado, está se escondendo como Jonas. E como está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 14, versículo 15. Não há uma outra forma, senhora Silvana, do povo crer, se não há quem pregue. Aí tem muita gente que diz assim, ó, olha para cá, Maria Raimunda. Não, meu irmão, o meu testemunho prega. Teu testemunho é para a família, agora para o mundo é palavra, Bíblia. Sair e vir pregar o evangelho. Não é assim? Jesus disse: ide pregai. Não disse vá dar testemunho. Pregar é falar, é se expressar. E ele disse assim: olha, só pregue em tal lugar, em tal tempo, em tal época. Não, Pedro diz assim, pregue. Paulo diz a Pedro: olha Pedro, tu está pensando o quê? Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Porque virá tempo em que não suportarão a pura palavra de Deus, a sã, pura palavra de Deus. E esse tempo já chegou, muito tempo já chegou. Tem pessoas que se escondem atrás das suas paredes, atrás da sua filosofia, atrás dos seus livros, atrás das suas religiões. Se escondem de Cristo hoje. Tu está te escondendo de Cristo hoje. O evangelho vem na tua porta e sequer tu recepcionou a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Está pensando que é esses meninos xoxos velhos que estão aqui? Não. Aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Nós estamos debaixo de autoridade aqui nessa noite. Aí a Bíblia diz assim, ó: quando foi, Senhor, que nós te vimos com fome, com sede, e nós não te alimentamos? Jesus disse: quando tu fizeste a um desses pequenininhos, tu fizeste também a mim. Assim é a semente do evangelho. Para que você creia no evangelho, eu tenho que falar, pregar, sair. Jonas tentou se esconder, não foi? Se escondeu mesmo. E bem escondidinho. A barriguinha tamanho, aquele peixe, a barriga tamanho da minha. No rio, William, que a tua também está grande. Está light, né? Toda pessoa que se esconde de pregar a palavra de Deus, tem um exemplo lá, né? Jonas nasceu. Não vou pregar nada. Esses ninivitas merecem mesmo a morte. Merece morte não, o evangelho é para todos. Só Jesus salva. Para que o povo venha ouvir, eu preciso, para que eles creiam,
eu preciso falar. E para que eu pregue, eu preciso ser enviado. Mas Jesus já disse: vá, ide. Né? Então, nobres amigos, familiares, crianças, jovens, adolescentes, todos vocês não estão sendo insultados, não, estão sendo advertidos. Aí você diz: eu não preciso da tua advertência. Claro, nem vou te dar advertência mesmo de graça mesmo, não. Quem dá de graça é Cristo. É debaixo de suor e lágrimas e sacrifício que estamos aqui nessa noite. Primeiro, de Cristo. Segundo, a coragem e a ousadia nossa de vir para as ruas anunciar o Evangelho de Cristo. Isso não estou dizendo que é mérito, eu estou dizendo que há necessidade gritante, urgente, de que as pessoas entendam a palavra do Senhor. O Evangelho é pregado e anunciado a alguns. Segundo o que Jesus conta na parábola, que nós até comentamos, a semente do Evangelho, ela foi lançada, assim como está sendo lançada agora. Apenas um terço, ou um quarto, na verdade, um quarto de pessoas que ouviram, digamos, de 10 pessoas que ouviram o Evangelho, a metade seria 5. Um terço seria 7. Não podemos quebrar uma pessoa bem no meio, né? 7,5. Então, fica 7 aí. Um terço, só um terço. Um quarto, quer dizer. 2 pessoas e meia. Então a gente vai botar 3. O Evangelho é assim. Mas porque ele é ruim? Não. É o endurecimento do coração da pessoa. A pessoa se endurece. Será que vai ter resultado ela se endurecendo todo tempo? E tem gente que na hora da morte diga: eu não quero Jesus, eu nasci nessa e nessa vou morrer. Rapaz, para com isso. Tem gente que tem coragem de dizer assim, né? Tudo bem, é sua filosofia, sua ideia, sua ideologia. Isso se chama ideologia. Eu nasci nessa eu morro. Rapaz, para com isso. Pense, reflita. Tu nasceu nessa tu morre. Nem qual que tu nasceu? Isso era uma ideia que eu acho que os antigos, eu acho que hoje essa rapaziada não tem mais isso não, né? Tem uns. Piorou? É só os antigos. Irmão Davizinho, você é dos antigos? Eles diziam assim, não era? Eles não diziam assim? Meus irmãos, não existe isso. A Bíblia diz, há um livro de Salmo, Salmo, tem a Bíblia lá. Bíblia que é coisa boa. Bíblia é a Bíblia. A palavra do Senhor tem que ser assim mesmo, destrinchada, explicada para o povo entender. Porque só vão crer se eu pregar também direito. Se não pregar direito, aí o pessoal não vai crer errado. E se crer errado, que está ferrado é eu, o pregador. Porque é uma advertência que Jesus dá para os pastores: olha, apacenta direito. Se vocês apacentar errado, eu vou prestar conta com vocês aí que pregaram errado o tempo todo. O que tem de gente que vai prestar conta com Deus, que está conduzindo milhares de pessoas religiosamente falando, não biblicamente, vão ter que prestar conta de tantas e tantas almas, porque pregam e falam errado a palavra do Senhor. E eu aqui não estou para admoestar e nem ensinar ninguém. A faculdade está mais ali à frente, você vai lá e estuda a sua teologia. Mas o Espírito de Deus não é teologia, e não é filosofia, e não é blá blá blá. O Espírito de Deus é poder. O Evangelho é poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder. Então, aí a pessoa nasceu. A Bíblia diz que nasceu em pecado. Salmo diz lá: em pecado eu nasci. Foi a concepção, concebido.
Une-se os dois gametas, masculino e feminino. Depois nasce em pecado. Como é que tu vai nascer? Né? Que isso? O ditado: nessa eu nasci, nessa eu morro. No pecado. Vai morrer no pecado. Irmão, vamos mudar essa mentalidade. Jesus veio a este mundo exatamente para quebrar esses preconceitos, esses paradigmas, para quebrar essas falácias que nós obtivemos, que nós adquirimos lá do passado. Mas nesta noite Ele veio aqui para libertar. Libertar quem? O oprimido, o cansado, o abatido. Jesus é a plena libertação. Conhecereis a verdade, e ela faz o quê? Liberta, quebra. O que é libertação? É quebrar uma corrente, uma algema. Quebrou, desatou. O passarinho que está preso dentro de uma gaiola. Você quer libertar aquele passarinho, o que você faz? Abre a porta da gaiola e deixa o bichinho embora. Foi isso que Cristo veio fazer. A humanidade estava aprisionada nas garras, nas cadeias infernais. Jesus disse: não, essa criatura foi eu que fiz, eu sou dono dela. Elas erraram de fato, pecaram, mas eu vou dar a minha vida por eles. Agora é quem crê. Quem crê? Quem não crê? Tem muita gente que não crê no Evangelho, infelizmente. Mas nós vamos fazendo a advertência. Amém, meus irmãos? Está na hora de encerrar, Maria? Glória a Deus. Vamos encerrar em nome de Jesus. Agora que parou a chuva, né, Maria? Vamos ficar de pé e vamos orar. Ao próximo culto, talvez seja